Opa, e aí, gente? Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar um pouco sobre o cubismo. Só para deixar vocês a par de tudo, o cubismo foi um movimento da vanguarda artística europeia surgido no início do século XX na França. É caracterizado pela geometrização das formas, ausência de profundidade e uso de técnicas como a colagem, entre outros. Foi uma criação de Pablo Picasso e Georges Braque. E aí, rapaziada, como vocês estão? Então hoje eu vou dar uma amostra sobre a influência que foi bastante significativa. Essa corrente artística influenciou não somente as artes plásticas, mas também a literatura e a música. O cubismo surgiu no começo do século XX em Paris. Na época a cidade era considerada a capital mundial das artes, pois ali viviam e estudavam vários artistas de todo o mundo, que criavam e experimentavam novos estilos. A capital francesa era uma cidade vibrante, com cafés, teatros e o recém-chegado cinema. Por todas as partes era visível o progresso. Agora explicando mais um pouquinho sobre o protocubismo. Movimento que é tão complexo e por sua complexidade acaba afastando um pouco as pessoas. Eu acho que às vezes tem um pouco de receio ou estranhamento em relação a esse movimento. Ele influenciou muita coisa, então vale a pena olhar para ele com um pouco mais de carinho para conversar. Eu selecionei 2 obras do protocubismo. Não são exatamente obras cubistas, são os primeiros passos em direção ao protocubismo, posteriormente ao cubismo. Nosso primeiro quadro escolhido chama Les Demoiselles de Avignon e é um quadro do Pablo Picasso que demorou mais ou menos 9 meses para ser feito. E ele é um quadro super importante tanto para a história da arte, tanto para a história do cubismo. Destaque do Georges Braque. Não é à toa que escolhemos uma obra de Picasso e a obra do Braque são eles os fundadores, além de grandes amigos. Foram que influenciaram o cubismo com suas obras no protocubismo. Escolhi uma obra de cada, então, como disse Diaz Maison, está aqui, Casas em El Estaque, imagem da obra. Tenho muito que dizer sobre a obra, mas antes de falar um pouco, Georges Braque foi um gravador, desenhista, escultor, que foi um dos principais artistas tanto do movimento. Por vista, ele começou o conformismo e também o protocubismo. Ele sempre teve uma intimidade associada ao Picasso, Durante o início do cubismo, ele permaneceu leal às ideias comunistas, à filosofia. Com isso, ao longo de toda a sua carreira, apesar de que mudou o estilo quando possivelmente foi convocado pelo exército francês a lutar a Primeira Guerra, ele se feriu gravemente, mas sobreviveu e voltou depois. Ele continuou muito amigo de Picasso, mas ele continua ainda fiel ao princípio. Tudo bem? Com meus companheiros de equipe, eu acho que já falaram um pouco para vocês, mas eu vou dar uma complementada com uma ajuda do nosso roteiro, né? Pois bem, falando aqui sobre continuando o papo da Maison em Alestanca, não sei falar francês, mas a flecha de transição do pós-impressionismo é o próprio cubismo. O espectador, se o espectador ficar de olho, ele pode perceber que tem uma certa influência de Paul Cézanne, não sei falar o nome dele, mas é por aí. Você pode notar que tem vestígios sobre Paul Cézanne, mas a gente não vai falar sobre ele. Sim. O Braque, em casa em Alestanque, bro, você pode perceber que a linha do horizonte, brincando com a perspectiva, as casas são fragmentadas, com sombras inconsistentes. Então, as sombras não são concisas, sabe? É uma coisa meio que em cima da outra, tudo junto assim, ó. E o fundo se confunde com os objetos, o que é mais da hora, rapaziada. Calma aí, tô olhando errado, é pra cá. Que é o mais da hora, rapaziada, porque se vocês forem perceber, velho, você
vai confundir tudo, mas você também questiona tudo e você começa a perceber coisas que a pessoa que estava do seu lado, seu namorado, ou se você é solteiro, não percebeu. Então é uma coisa que muda. E isso é muito da hora. Pois bem, só passei aqui para dar um pequeno adendo e eu vou deixar com a Renata agora. Tchau! Oi, voltei! E agora vamos falar dos tipos de cubismo que se dividem em duas partes. Cubismo analítico, afinal, o que é esse? E depois, terrivelmente, cubismo sintético. A gente vai começar com o cubismo analítico. O cubismo analítico foi a fase inicial do cubismo com relatos de 1908 e terminante por volta de 1912. E naquele aprendizado pelas representações, desde construídas de objetos com sombras e planos contraditórios que jogam com as funções tradicionais de perspectiva. Também mantinha a paleta de cores restritas do próprio cubismo. Assim. Mantendo a linha do tempo, vamos continuar com o cubismo analítico e vamos falar de uma obra chamada Violino e Castiçal. Então, Violino e Castiçal retrata uma natureza morta, abstrata. Por exemplo, com uma grade de elementos construídos que formam uma única composição. Então, permite ao espectador acessar uma interpretação da peça em tons suaves de marrom, cinza e preto. Também temos sombras justapostas, uma perspectiva achatada e principalmente pinceladas planas e contornos também líquidos. A próxima é de Jean Matzinger, e a obra se chama Tea Time, ou A Hora do Chá. Jean foi um artista e escritor francês, o principal trabalho teórico sobre cubismo com seu colega e artista Albert Gleiser. Apesar deles serem significados pelo movimento, esses artistas como vocês na segunda geração levando o segundo movimento. Assim, os herdeiros deles com o comunismo e esses artistas, e isso fez que eles assinassem um manifesto cubista que, apesar de apoiar eles, ficam dependendo do baque do Picasso. Todas essas obras que citamos anteriormente entram nesse cubismo, pois eles possuem cores fortes, contornos definidos, e outra coisa foi que também influenciou todas as obras que vieram em sua sequência, como grafites, que temos hoje em dia, que é um ótimo exemplo de cubismo. Participantes: Giovana Ferreira, João Vitor Tenório, Mariana Lechugo, Renata Carneiro, Túlio Souza. Obrigada pela atenção!